Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: você pode ser um homem novo. Fala assim: é só deixar o Espírito Santo fluir. Amém? Glória a Deus. Quem está vindo aí todos os dias dessa sequência de temas aí que estão sendo falados sobre os dons, levanta a mão aí bem alto, diga eu. Está sendo bom, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor então por tudo que Ele já vem fazendo. Aleluia. E como a Fabiana disse, diga de novo para o irmão que está do seu lado: Deus tem mais. Muito mais. Amém? Só que Deus só dá para quem quer receber. Quem quer receber aí? Levanta a mão e diga eu. Amém, irmãos. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente vem lutando aí junto com a Mirna e com a Fabiana de conciliar a agenda para conseguir estar aqui hoje. E eu fico muito feliz não só de poder estar aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, como foi falado, meu nome é Rinaldo. Eu sou lá da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Meu grupo de oração é toda terça-feira, mais conhecido como amanhã. Participo na renovação já faz um tempinho, lá nessa paróquia especificamente, já há mais de 10, 15, acho que 18 anos. E é uma alegria muito grande poder estar aqui para nós falarmos sobre algo tão importante que é essa experiência com o Espírito Santo. Como nós cantávamos agora há pouco, né? Deus quer nos fazer homens e mulheres novos, mas nós precisamos realmente deixar o Espírito Santo fluir. E a grande barreira para que nós possamos viver os dons do Espírito Santo, para que nós possamos nos abrir para os dons do Espírito Santo, é justamente deixar o Espírito Santo fluir. Porque é Ele quem faz a obra, amém? É Ele quem faz tudo. A gente nessa hora, às vezes até atrapalha, mas se a gente deixar o Espírito Santo fluir, com certeza a obra dele será feita, amém? Sem perder tempo, eu queria pedir para que você abrisse comigo a palavra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Talvez você já tenha lido muitas vezes nesses 3, 4 dias aí. Só que nós vamos ler primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 6. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Quem achou diz amém. Quem não achou diz eu preciso ler mais a Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão bem alto aí, se eu prover. Levanta a mão bem alto quem não trouxe a Bíblia, fala assim: Senhor, perdão. Fica tranquilo que a Fabiana falou que quem não traz a Bíblia é porque lê muito em casa, é ou não é? Aleluia. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, na verdade vamos começar no versículo 9, aonde diz assim: é como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou repetir. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem, que nele reside? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças
que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pôde compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Vamos ler juntos o versículo 14, quem estiver aí com a palavra? Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos, com bastante amor. Amém. E eu quero convidar você já a fechar em um instante os seus olhos. Se você quiser colocar aí a mão no seu coração. E diante desta palavra que o Senhor nos falou, irmãos, que você possa pedir nessa noite, se você está vindo pela primeira vez, nessa sequência que está sendo falada sobre os dons, ou se você já está vindo todos os dias, que você possa pedir nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar a compreender todas as coisas. Peça para Ele: Espírito Santo, flui no meu coração. Com as tuas palavras, peça isso: Espírito Santo, quebra todas as barreiras no meu coração. Espírito Santo, faz uma obra nova no meu coração, para que eu possa realmente me abrir às coisas espirituais, para que eu possa realmente, Senhor, me abrir não só a conhecer, mas principalmente a viver as coisas espirituais, Senhor, pela graça do Teu Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Então, como São Paulo está nos dizendo aqui na palavra, irmãos, ao falarmos sobre os dons do Espírito Santo, aí preciso nós entendermos isso que ele diz. Realizar na nossa vida, como ele disse no começo, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o coração humano jamais imaginou. Como nós falávamos aqui, Deus tem muito mais para fazer em nós, mas é preciso que eu e você realmente entendamos e abramos o nosso coração para aquilo que é espiritual. Nós vamos falar hoje sobre 3 dons, os 3 últimos dons carismáticos, os 3 últimos dons do Espírito. E ao mesmo tempo, o tempo é muito curto para a gente poder falar tudo que precisaria ser falado. Mas o mais importante que eu quero dizer para você nessa noite é: muito mais importante do que você compreender, é importante que você se abra para experimentar a vivência dos dons. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa viver no Espírito. Você precisa se abrir ao Espírito. E isso é o mais importante, irmãos, tanto em relação aos dons, como muitas vezes, às vezes, quando a gente começa a participar do grupo de oração, e a própria palavra de Deus diz que muitas vezes aquilo que acontece no mundo espiritual, para muitos é considerado o quê? Que estava na palavra? Loucura, né? É considerado loucura. E parece, mas não é. É algo que Deus realmente está fazendo. É assim com os dons, é assim com o batismo no Espírito Santo, que muitas pessoas às vezes não compreendem, mas o que você precisa entender? Deixar o Espírito Santo fluir. Porque se é Deus que está no comando, irmãos, Deus cuida de tudo. E à medida que o Espírito Santo vai agindo, talvez em uns ele vai se manifestar de uma forma, em outros ele vai se manifestar de outra, em uns o Espírito Santo toca e a pessoa chora, em outros o Espírito Santo toca e a pessoa acaba repousando no Espírito, como nós falamos. Mas o mais importante que você precisa entender nessa noite é deixar o Espírito Santo fluir. Vamos repetir isso? Deixar o Espírito Santo fluir. Porque é isso que Deus precisa para que Ele faça tudo aquilo que Ele quer e deseja fazer em cada um de nós. Amém, irmãos? Nós vamos falar então sobre o dom
que é um dom muito importante. Quem está com a Bíblia aí, vai um pouco mais para frente, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler aqui alguns versículos, né? Vai dar tempo de nós lermos todos, mas nós vamos ler aqui alguns versículos, aonde São Paulo fala sobre os dons do Espírito. Capítulo 12, versículo 31, São Paulo começa dizendo assim: aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. E aí ele começa falando sobre o dom da caridade. Pulando lá para o capítulo 14, ele diz assim: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Deixa eu perguntar aqui para vocês, irmãos, quantos de vocês já oram em línguas? Levanta a mão só para eu poder saber. Com convicção, bem alto. Amém. Quantos de vocês ainda não oram em línguas? Levanta a mão bem alto também. Amém. Como nós estamos falando aqui, amados, a oração em línguas, vai dizer São Paulo, todos os dons, mas não por isso é um dom menos importante dentro da nossa vivência com Deus. Como nós acabamos de ler ali, São Paulo vai dizer que quando nós oramos em línguas, nós falamos com Deus. Nós não entendemos, mas Deus entende. Som. Agora vai. Nós não entendemos, mas Deus entende, irmãos. E aí, eu acho que é o dom onde nós mais precisamos realmente começar a quebrar tudo que é barreira na nossa mente. Por quê? Porque não é um dom que você vai viver com o seu intelecto. Não é um dom que você vai viver com a sua sabedoria. Mas é um dom que você vai viver abrindo o seu coração para aquilo que é espiritual. Como nós dissemos agora há pouco, deixando o Espírito... Está fraco, deixando o Espírito fluir, irmãos. Esse é o segredo, deixar o Espírito Santo fluir. E à medida que nós deixamos o Espírito Santo fluir, mesmo aqueles sons que nós não compreendemos, Deus ali está fazendo a sua obra. Ah, Rinaldo, mas como nós vamos ter essa certeza? Irmãos, deixa o Espírito Santo fluir. E você vai ver que pelos frutos dessa oração, você vai ver o quanto você vai ser edificado no seu relacionamento com Deus. Quantos aqui falaram que já oravam em línguas? Levanta a mão mais uma vez. Quantos que oram em línguas sentiram que depois que começaram a orar em línguas, cresceram na vida de oração? Levanta a mão aí. Olha que bênção, irmãos. Então é para isso que nós precisamos realmente buscar cada vez mais nos entregarmos à ação do Espírito Santo através do dom de línguas. É um dom muito simples, é um dom onde nós praticamente voltamos ali a sermos como crianças nas mãos de Deus, mas é um dom muito poderoso, e nós aprendemos que é um dom que vai ser ali a porta para todos os demais dons, porque à medida que nós vamos nos abrindo ao dom de línguas, nós vamos aumentando a nossa intimidade com Deus, nós vamos nos abrindo cada vez mais ao Espírito Santo, e Deus assim pode, portanto, agir em nós através dos outros dons. E muitas pessoas às vezes falam, poxa, Rinaldo, mas se é um dom para nossa edificação, por que nós precisamos orar então em línguas quando estamos todos reunidos? Porque à medida que cada um de nós vai sendo edificado pelo dom de línguas, todo o nosso grupo, toda a nossa comunidade também é edificada, sim ou não? Sim. Então, que maravilha que é, irmãos, quando nós tivermos todos aqueles que realmente desejam, orando e se entregando a Deus através da oração em línguas. Porque com certeza a porta vai estar muito mais aberta para que Deus possa falar através do dom de profecia, do dom da palavra de ciência, do dom de milagres e assim por diante.
Não é maravilhoso quando nós estamos aqui em oração e naquele momento que nós fazemos silêncio, Deus fala através dos irmãos, como hoje através da Fabiana, através da Mirna, sim ou não? Imagina, irmãos, que Deus deseja que cada um de nós seja essa tocha do fogo do Espírito Santo, não só aqui no grupo de oração, mas aonde você estiver. Para isso nós precisamos realmente cultivar essa vida de intimidade com o Espírito Santo. Porque cada vez mais que nós crescemos nessa vida de intimidade, nós vamos viver aquilo que São Paulo dizia, de realmente entendermos as coisas espirituais, porque estaremos sendo guiados pelo próprio Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, mais uma vez eu quero reforçar, se você deseja ser realmente tomado pelo Espírito Santo, no sentido de ser usado por Ele, deixa de lado todo o seu intelecto nesse momento do dom de línguas. Não procura entender, só deixa o Espírito Santo fluir. Porque é algo que nós, com a nossa cabeça humana, a gente não entende, mas é algo que Deus usa para verdadeiramente fazer a sua obra em nós. É algo que Deus realmente usa para, às vezes, operar coisas que nós nem imaginamos. Quantas vezes nós, nas situações do dia a dia, ali no momento onde precisamos de uma intervenção divina mesmo, a gente começa ali a orar em línguas, e como nós cantávamos naquela música, né? O sol para, né? Acontece várias coisas por conta da oração, irmãos. E nós, às vezes, como diz lá em Romanos, abra comigo Romanos 8, carta de São Paulo aos Romanos, um pouquinho antes. Romanos 8, versículo 26. Um pouquinho antes aí da carta de São Paulo aos Coríntios, Romanos 8, versículo 26. Olha o que vai dizer, mais uma vez, São Paulo. Página 1457 da Ave Maria. Romanos 8, versículo 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Então veja que São Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o Espírito Santo, ele realmente intercede por nós, com gemidos inefáveis, com gemidos que nós não entendemos, com sons que nós não compreendemos, mas Deus sabe o que o Espírito deseja, como diz ali na palavra. Deus sabe. O que nós precisamos fazer? Deixar o Espírito, até o final vai ficar mais forte, irmãos, deixar o Espírito fluir, irmãos. É isso que nós precisamos. Por quê? Porque à medida que nós deixamos o Espírito Santo fluir, o mesmo Espírito, como nós lemos, vem em auxílio à nossa fraqueza. O mesmo Espírito vem em auxílio à nossa oração, porque como dizia ali na palavra, nós muitas vezes não sabemos orar, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo sabe. Então olha que maravilha, irmãos. Claro que a oração em línguas, ela não substitui a sua oração, como nós, aqui ao longo do grupo de oração, a Fabiana dizendo para nós rezarmos com as nossas palavras, para nós falarmos com as nossas palavras. Uma coisa não substitui a outra. Mas olha que maravilha, essa ferramenta que Deus nos deu, para nós rezarmos pela própria ação do Espírito Santo de Deus em nós. À medida que você for vivenciando essa oração em línguas, você vai vendo o quão poderoso é o poder do Espírito Santo fluindo em você, como nós falamos. Amém, irmãos? E eu quero dizer para vocês que o dom de oração em línguas, como eu disse, não só é um dos, como diz São Paulo, o menor dos dons, mas é justamente esse dom que vai abrir a porta para os outros dons. É esse dom que vai fazer com que eu e você realmente tenhamos o nosso coração aberto para que Deus faça a sua obra. E aí mais para frente, voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 14, volta lá, que lá onde estão os versículos que nós vamos
ler e reler várias e várias vezes. São Paulo ele vai dizer sobre os outros dons. Ele diz assim, versículo 3: aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba edificação. E aqui, irmãos, tem algumas coisas que nós precisamos entender até para nós irmos entrando no dom de profecia. Primeira coisa que eu marquei aqui para falar para vocês: o dom de oração em línguas, ele, como eu dizia, ultrapassa a nossa barreira da palavra, a nossa barreira da liberdade da nossa expressão diante de Deus, e nos leva para fora de nós mesmos, porque nós abrimos mão muitas vezes ali do nosso jeito de rezar, para nos abrirmos para essa oração que o Espírito ora em nós e que Deus compreende e nós não. Só que nessa questão da oração em línguas, nós costumamos dizer que existem alguns tipos de oração em línguas. Uma coisa é você orar em línguas, como nós fazemos aqui durante o grupo de oração, como a Fabiana dizia, que aquele que ora em línguas solta a sua voz e ora em línguas. E muitas pessoas começavam a orar em línguas. Esta oração, como diz São Paulo, é uma oração que edifica a nós mesmos. Quanto mais nós rezarmos, mais o Espírito Santo vai encontrar a abertura no nosso coração. Porém existe, eu não sei se aqui no grupo de oração costuma acontecer, mas é algo muito saudável para o crescimento da comunidade, que muitas vezes naquele momento de silêncio, ao invés de ser falada uma palavra de profecia, como foi falado aqui hoje pela Fabiana e pela Mirna, existe a mesma profecia, só que em línguas, aonde você também não entende o que a pessoa está falando. E aí por isso que São Paulo diz que quando existir isso, é preciso que obviamente exista alguém que faça a interpretação do que Deus quis dizer ali. Porque lembre-se, irmãos, todos os dons, eles existem, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, para que toda a comunidade cresça. Todos os dons são graças dadas por Deus para que eu e você, para que nós como povo de Deus, possamos cada vez mais nos aproximar da vontade de Deus. Para que eu e você possamos cada vez mais sermos instrumentos nas mãos de Deus. Porque, amados, cada um desses dons tem um papel importantíssimo, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa evangelização. Porque, como nós sabemos, os dons, a maioria deles, com exceção do dom de línguas, são dons que servem para o outro, para a comunidade. Então, voltando na questão da oração em línguas, à medida que nós vamos vivendo essa experiência de nos abrirmos ao Espírito, o Espírito Santo ele vai concedendo que aconteça momentos como esse, onde naquele momento de silêncio, alguém fala em línguas. E aí, precisa haver alguém que faça essa interpretação. Lembrando que não é, como nós estamos acostumados a ver, né? Não é uma tradução, tá, irmãos? Não é uma tradução em línguas. Mas é como se Deus desse uma mensagem para o irmão em línguas e essa mensagem para alguém que vai discernir aquilo que Deus quis revelar. Amém? Lembrando que esta interpretação do dom de línguas, como dizia aqui São Paulo, vai servir para exortar, consolar e edificar a todos nós que estamos em comunidade. Amém? Vamos repetir isso? Exortar, consolar e edificar. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus às vezes puxa a orelha, viu, irmão? Fala para ele. Deus às vezes puxa a orelha. Por isso que a palavra de profecia muitas vezes vem sim para nos exortar como comunidade, né? Para que nós possamos cada vez mais fazermos a vontade de Deus. E tem algo muito importante, irmãos. Aquilo que eu dizia no começo, são coisas espirituais que nós precisamos buscar, entender e viver pelo Espírito Santo.
E uma das principais falhas que eu vejo em relação à vivência dos dons, principalmente em relação ao dom da profecia, é que, pensa comigo, se nós acreditamos que no dom da profecia, quando o irmão, a irmã fala aquela palavra, aquela visualização, como foi falado aqui hoje, nós acreditamos que isso é Deus falando conosco, sim ou não? Quem acredita aí diz amém. Amém. A grande questão é a seguinte, irmãos, se nós acreditamos que é Deus falando conosco, o quanto nós obedecemos aquilo que Deus nos fala. O quanto nós, muitas vezes, até antes de sair do grupo de oração, já nos esquecemos do que Deus falou na oração, em profecia, na palavra de ciência, na palavra de sabedoria e assim por diante. E isso é importante para que eu e você entendamos que, se é Deus falando, irmãos, nós precisamos realmente prestar atenção. Nós precisamos realmente obedecer aquilo que Deus está nos colocando. E à medida que nós realmente vivemos o que Deus nos coloca, à medida que nós obedecemos o que Deus vai falando, com certeza vai acontecendo esse crescimento espiritual individual e esse crescimento espiritual da comunidade. Faz sentido isso para vocês, sim ou não? Então, como é importante, irmãos, não só nos abrirmos à vivência dos dons, não só pedirmos que Deus derrame o dom de línguas, que Deus derrame o dom da interpretação, que Deus derrame o dom da profecia, mas como é importante que nós também nos atentemos a obedecer aquilo que Deus nos fala. Amém, irmãos? E uma coisa muito importante que eu quero compartilhar aqui com vocês, uma coisa muito bonita que eu estava estudando aqui para poder partilhar aqui com vocês, né? É o quanto muitos santos, nos seus escritos, falavam sobre essas orações espirituais, né? E eu trouxe aqui, por exemplo, uma fala de Santa Teresa d'Ávila, aonde ela dizia assim, presta atenção, os que raciocinam muito com o intelecto, tirando de cada ponto muitos conceitos e reflexões, prestem agora atenção a este aviso. Quanto aos que não podem trabalhar com a mente e raciocinar, como era o meu caso, só há uma coisa a dizer: tenham paciência, até que o Senhor lhes dê ocupação espiritual e luz. Por si são capazes de muito pouco, e no intelecto encontram mais embaraço do que auxílio. Ou seja, na nossa tentativa de entender, às vezes a gente faz mais confusão do que realmente ajuda. E ela continua dizendo assim, tornando aos que raciocinam, digo que não gastem nisso todo o tempo, embora seja muito meritório. Como lhes é saborosa a oração, pensam que não há de haver dia nem ocasião para deixar de trabalhar. Logo, lhes parece que é tempo perdido, ao passo que tenho por grande lucro essa perda. Finalizando, ela diz assim, em vez disso, torno a dizer, imaginem estar diante de Cristo e dando folga ao intelecto, fiquem falando e alegrando-se com o Senhor, sem se cansar em compor raciocínios. Parece o coração em língua, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mais para frente. São Francisco de Assis, um dos escritos vai dizer assim, muitas vezes, quando Francisco orava, fazia um ruído semelhante ao arrulho de uma pomba, e ficava assim em contemplação, expressando a alegria do seu coração com o rosto cheio de gozo. E aí tem Santa Teresa de Jesus, São Domingos de Gusmão, eu não vou ler tudo porque o tempo é curto, mas por que eu fiz questão de pegar isso aqui para vocês, irmãos? Para vocês verem que
essa vivência espiritual faz parte da vida da igreja, faz parte da vida dos santos, faz parte da vida daqueles que, como eu li lá no começo, deixam o Espírito fluir. Deixam o Espírito fluir, irmãos. E é isso que eu e você precisamos fazer, para que cada vez mais o Espírito Santo encontre em mim e em você um coração aberto, um coração sem reservas, um coração sem preconceitos, um coração sem barreiras mentais para aquilo que Deus quer fazer. Porque, amados, cada vez mais nós precisamos entender que nos tempos de hoje e nos tempos que virão, nós precisaremos cada vez mais estarmos entregues ao Espírito Santo. Cada vez mais nós vamos precisar realmente sermos homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. E como diz lá em Efésios capítulo 6, nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas nós lutamos contra as forças do mal espalhadas nos ares. A nossa guerra é espiritual, e os dons do Espírito são armas poderosíssimas para essa guerra espiritual. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: o quanto você tem usado essas armas? Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Às vezes, a gente não consegue abrir o nosso coração para o dom de línguas, para deixar que o Espírito Santo ore em nós, para deixar que o Espírito Santo faça a sua oração em nós, para que nós cresçamos como filhos amados de Deus. Nós não nos abrimos ao dom de línguas, mas às vezes nós usamos a ferramenta mais perigosa para falar com os irmãos, que é a nossa língua. Amém? Então diga para o irmão que está do seu lado assim: irmão, guarda a língua, fala para ele, e se abra ao dom de línguas. Amém? Eu tenho certeza que você vai, com certeza, acertar muito mais na sua vivência. Quando tiver aquela vontade ali de falar, sabe, aquela palavra torta, aquela palavra que fere, aquela palavra que machuca, se você já ora em línguas, clama ali em línguas antes de falar. E se você ainda não ora em línguas, peça desde já que Deus realize a obra dele no seu coração. Amém, irmãos? Eu quero finalizar dizendo aqui para vocês que o dom da profecia, irmãos, é algo que nós poderíamos falar aqui muito e muito mais. Mas eu marquei aqui para que nós possamos lembrar que quando nós profetizamos, como São Paulo disse, é Deus falando conosco. Quando nós oramos em línguas, somos nós falando com Deus pela ação do Espírito. Mas quando nós profetizamos, é Deus falando conosco. E Deus quer falar conosco. Deus quer falar com o irmão quando você ora por ele, quer usar de você para dar ali uma palavra de profecia para a vida daquele irmão. Deus quer falar com você para dar um norte para toda a nossa comunidade. Mas é preciso que nós realmente deixemos o Espírito Santo fluir. Amém? Queria convidar você a ficar em pé, porque o tempo urge. E nós vamos fazer... Está meio dividido aqui o grupo, né? Mas nós vamos fazer aqui uma dinâmica bem simples. Nós vamos fazer grupinhos aí de 3 ou 4 pessoas, o que for mais fácil aí onde você estiver perto. Se for possível fazer uma rodinha, dar as mãos, pode ser? Nessa hora, algo me diz que você tem que sair do seu lugar. Isso. Saia do seu lugar. 3, 4 pessoas. Amém? E nós vamos começar fazendo o seguinte: você vai colocar a mão no ombro da pessoa que está aí à sua direita, nessa roda, então cada um vai... E você vai fechar os seus olhos e vai orar pedindo o Espírito Santo sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Se você não sabe, pergunta o nome dele, dela, e que você possa pedir nessa noite que o Espírito Santo realmente dê a graça
desse irmão, dessa irmã, abrir o coração para a ação do Espírito Santo. Que esse irmão, essa irmã realmente possa fazer cair por terra tudo aquilo que impede de se abrir à graça de Deus, de se abrir aos dons do Espírito Santo, de se abrir à ação do Espírito Santo, de se abrir a esta obra espiritual que Deus quer fazer em cada um de nós. Vai pedindo com as tuas palavras, vai pedindo: vem Espírito Santo, derrama, Senhor, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, uma nova unção do teu Espírito. Derrama, Senhor, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, uma nova e poderosa unção do teu Espírito Santo, para que ele possa verdadeiramente enxergar com os olhos espirituais, para que ele possa ouvir com os olhos espirituais, Senhor, para que ele possa falar, Senhor, pela unção do teu Espírito Santo. Vem, Senhor, nós te pedimos, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Se você ora em línguas, vai orando do Espírito Santo. Solta a tua voz. Deixa que o Espírito Santo ore em você. Deixa o Espírito Santo fluir na tua oração. Deixa o Espírito Santo fluir no teu coração nesta noite. Se você não ora em línguas e você deseja viver essa experiência, comece repetindo o que a pessoa do teu lado está rezando e simplesmente deixa fluir para que o Espírito Santo faça a obra dele. Acredite, não tente usar agora o teu intelecto, não tente usar agora a tua sabedoria, mas seja como aquela criança que vai balbuciando ali palavras mesmo sem significado. E creia que nesse seu ato de entrega o Espírito Santo vai orando em você. E nós podemos fazer a dinâmica de que aqueles que ainda não oram em línguas, que possam ir ao centro da roda, podem ir todos juntos ao mesmo tempo, e os demais irmãos vão impor as mãos e pedindo que o Espírito Santo derrame a graça. E como eu dizia, enquanto isso você vai soltando a tua voz, enquanto isso você vai se abrindo à graça do Espírito. Aqueles irmãos então que ainda não oram em línguas, que possam ir ao centro da roda para receber a oração, assim como os apóstolos oravam uns pelos outros, impondo as mãos. Nós também faremos da mesma maneira, clamando a esta ação do Espírito Santo. No oceano do Espírito, vá cantando isso. e ali adorarei Ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor. diga: eu navegarei
Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. enche-me de novo. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. e enche-me de novo. Só as vozes agora, canta com todo o teu coração. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. mais uma vez, só as vozes. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. e mais uma vez, vamos orar no Espírito, irmãos. Vai soltando a tua voz. Coloca volume na tua voz. Ora com força no Espírito. Se você ainda não ora no Espírito e ainda não recebeu oração, que você possa ir para o centro da roda, para que os irmãos possam orar por você. Vá silenciando o teu coração. E nesse momento de silêncio, se o Senhor colocar uma palavra no teu coração para esses irmãos que você está aí reunido, que você possa falar aí para que eles possam ouvir. Deus quer usar de você, irmão e irmã, para uma palavra de profecia, para falar através desses irmãos que estão contigo. Não tenha medo, que você possa falar. E à medida que nós vamos praticando isso, nós vamos, como comunidade, aprendendo a discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Mas cabe a nós nos abrirmos e verdadeiramente falarmos aquilo que Deus coloca no coração. Deus pode falar com você através de uma palavra. Deus pode falar com você através de uma visualização. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque é justamente nesse ambiente de comunidade onde nós vamos aprendendo a vivenciarmos os dons.
enquanto nós rezávamos, Deus me lembrava de uma gaiola. E o discernimento que o Senhor me dava era que muitos vivenciam a sua fé como que presos nessa gaiola. Esta gaiola que muitas vezes dá segurança, porque impede que aqueles que estão fora entrem, mas essa gaiola que ao mesmo tempo te prende, e que não deixa você realmente voar e alçar grandes voos. E muitas vezes esta gaiola é justamente, como nós dizíamos, a tua tentativa de entender as coisas espirituais com a tua mente humana. E o Senhor diz para você essa noite, que você possa realmente se libertar e deixar que o Espírito Santo te faça experimentar coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o teu coração jamais imaginou. O que Jesus mostrava era uma porta fechada e vinha um vento muito forte, mas era um vento muito forte que abria a porta. E aquele vento vinha sobre os rostos daqueles que estavam naquela casa. Eu creio que a porta se abriu e ali o vento do Espírito habitou naquele lugar e naquelas pessoas que ali estavam, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado. A palavra que o Senhor me trouxe é muito forte. Eu queria que você escutasse com muita atenção, porque muitas vezes nós temos uma barreira muito grande aos dons do Espírito Santo, porque eles fazem parte de uma vida de espiritualidade, de uma vida espiritual, de uma vida de oração, de intimidade com Deus, de uma constância, de uma fidelidade no caminho do Senhor e na oração diária, na oração constante, na oração pessoal. E o Senhor me trouxe a palavra de Lucas, que ele diz assim: ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz: o velho era melhor. Meu irmão, hoje aqui nessa noite, você precisa romper definitivamente com a vida velha. Você precisa romper definitivamente com uma vida sem Deus, uma vida árida, uma vida de negligência na oração, na leitura da palavra de Deus, porque o Senhor está dizendo que o vinho novo, que é o Espírito Santo derramado sobre você, Ele só vai realizar o novo se você deixar para trás o velho. Se você sepultar definitivamente o que é velho em você, a vida velha, vícios, hábitos, maus hábitos, fofocas, murmurações, reclamações, injustiças. Meu irmão, assume hoje aqui uma vida nova, para que o novo que está em você possa fluir, para que você não somente ore em línguas, mas para que você seja um profeta, você seja sal e luz onde você está, onde Deus te colocou. Mas Ele falava muito forte no meu coração: parem de remendar, parem de pôr remendos na sua vida espiritual,
Parem de pôr remendos na sua caminhada de fé, porque eu faço novas todas as coisas. Tudo precisa ser novo. Vá dizendo isso: Senhor, eu não quero remendos mais na minha vida, Senhor. Sim, Senhor, Eu não quero, Senhor, eu quero vida nova, plena, por inteiro, abundantemente, porque Tu és um Deus abundante. Viestes trazer vida, Senhor, em abundância, e é isso que eu vim buscar aqui, é isso que eu venho buscar aqui. Vida em abundância, que é o que Você tem para me dar. Eu não quero mais remendos, Senhor. Eu não quero mais mendigar, Senhor, porque eu sou filho de rei, porque há um Deus dentro de mim, a potência de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em mim. Faz novas todas as coisas em mim nessa noite, Senhor. Na minha mente, pensamentos impuros, meu irmão. Pensamentos impuros que têm tomado conta da sua mente, sentimentos impuros que têm tomado conta do seu coração, e é por isso que os dons não fluem, e é por isso que você não sente Deus, que você não experimenta Deus. Rompe definitivamente com o que é velho, busca o sacramento da confissão, retoma a tua caminhada com Deus, retoma a tua vida de oração, de sacramentos, retoma a tua vida com Deus, meu irmão, e o Espírito Santo fará obra nova, fará maravilhas em você e através de você. Glórias a Ti, Senhor, nós Te damos glórias, Senhor, nós Te damos glórias, Senhor. Peça isso com todo o teu coração, com toda a tua alma. Que desce como fogo. Peça, vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Peça para que o Espírito venha em auxílio à tua fraqueza. Espírito, Espírito. Que o Espírito Santo venha renovar o teu coração nessa noite. Desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. E enche-me de Para terminar, peça mais uma vez: Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Volte-se aqui para a frente, estenda as suas mãos em direção à Nossa Senhora. Assim como nós começamos este grupo de oração, ela que é a esposa do Espírito, assim como nós começamos pedindo que pela intercessão dela o Espírito Santo fosse derramado em cada um de nós, que possamos realmente nos entregar ao seu colo materno, para que Nossa Senhora nos guarde no seu colo, para que Nossa Senhora nos ajude a rompermos com a vida velha, como foi falado, para que Nossa Senhora nos ajude a cada vez mais nos entregarmos ao Espírito e às realidades espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, coloca a mão no seu coração e diz: Senhor, sela em mim Senhor, sela em mim tudo o que realizastes nessa noite. tudo o que realizastes nesta noite. Grava no meu coração, Senhor, Grava no meu coração, as Senhor, palavras de vida eterna as palavras de vida eterna que ouvi aqui nesta noite. que eu ouvi aqui nesta noite. E faz-me fiel, Senhor. E faz-me fiel, Senhor. Dai-me a graça, Senhor, Dai-me a graça, que eu Senhor, necessito que eu necessito para ser fiel. para ser fiel.